Existe aqui sim um sinal de deterioração da raça. Os personagens dos tempos anteriores viviam muito mais. Isaac viveu 180 anos, Jacó vai viver menos, como eu disse, 147. Mas isso faz parte do que Deus disse que de fato iria acontecer e que acontece. E nós podemos ver a esperança que isso deve trazer à nossa mente no capítulo 8 de Romanos. No capítulo 8 de Romanos, vejam, por favor, sejam pacientes enquanto eu faço essa pequena digressão. Mas o capítulo 8, versículo 18, diz coisas interessantes sobre esse tema, sobre a deterioração da criação, a corrupção da criação significa a deterioração da criação, e fazemos parte disso. Nós também vamos nos deteriorando, o ser humano vai se tornando mais fraco, menos longevo. Diz assim o texto de 8:18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, estou lendo Romanos 8:18, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo diz, olha, realmente nós sofremos hoje em dia, mas o que vai acontecer no futuro é incomparavelmente maravilhoso e glorioso. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aqui, revelação significa a manifestação da glória dos filhos de Deus ressurretos. Esse é o assunto aqui. A criação aguarda o dia em que nós vamos ser ressurretos dentre os mortos e experimentaremos a gloriosa salvação de Deus, gloriosa e completa, que envolve o nosso corpo e a redenção de tudo que foi criado. A criação aguarda esse dia, a revelação da nossa glória na ressurreição dos mortos, de acordo com o contexto da passagem. O texto prossegue, pois a criação está sujeita à vaidade. Vaidade aqui significa inutilidade. A criação está sujeita à inutilidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Alguns dizem que é Deus, outros dizem que é Adão. Eu creio que é Deus por causa do versículo seguinte, versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A palavra esperança aqui não significa uma expectativa incerta. A palavra esperança na Bíblia, eupis, significa uma esperança certa, uma certeza de que algo vai acontecer. É esperar algo que realmente eu sei que virá. Esse é o sentido de esperança aqui no Novo Testamento, especialmente nesse versículo. Então diz, aquele que a sujeitou, Deus, a sujeitou na certeza, na esperança certa, na espera convicta de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, ou seja, da deterioração. A natureza toda será liberta desse processo degenerativo que nós vemos acontecer diante dos nossos próprios olhos e que nos envolve também. Nós estamos enfraquecendo, nós estamos nos corrompendo no sentido de deterioração, estamos morrendo. Mas a natureza, toda a criação será redimida disso, do cativeiro da corrupção, para a liberdade da corrupção, a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. E o texto prossegue, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Esperamos isso, o dia em que a nossa filiação terá uma dimensão física. Hoje somos filhos já, mas não experimentamos isso no nosso corpo. O nosso corpo experimentará uma transformação plena, mas enquanto isso não acontece, nós gememos. E o texto termina dizendo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós temos essa esperança e aguardamos isso pacientemente. O tempo em que a deterioração do nosso corpo vai parar. E seremos ressurretos dentre os mortos. E não apodreceremos mais, lentamente, como acontece hoje. O versículo 28 mostra, em Gênesis, mostra a queda do ser humano em termos de longevidade.
Mas isso vai parar um dia, especialmente no que diz respeito aos santos, que terão seus corpos transformados.